Samuel jogou a expectativa lá em cima, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Como o Samuel já falou no vídeo, nós chegamos ontem de Israel. E para quem não sabe, foi a minha primeira vez em Israel e de fato, gente, é uma experiência sobrenatural. Antes de ir, eu assisti muitos vídeos, vi muitas fotos, ouvi muitos testemunhos de pessoas que já tinham estado ali, e nada se compara de fato à experiência de viver dias ali em Israel. É algo de fato tremendo, sobrenatural. Acho que todo cristão deveria pelo menos uma vez na vida ter experiência de conhecer de fato aquele lugar que Deus escolheu como uma narrativa, tanto do Antigo, tanto do Novo Testamento, mas também do futuro. Então quando nós caminhamos ali é muito impressionante, porque os mesmos lugares aonde aconteceu o Antigo Testamento são os mesmos lugares aonde também aconteceram cenas do Novo Testamento, e também são os mesmos lugares que acontecerão fatos da segunda vinda de Jesus Cristo e assim por diante. Então é uma experiência fascinante. Deus já me deu o privilégio de pregar em muitos países, de conhecer muitas culturas, mas eu nunca vivi uma experiência tão marcante, tão impactante quanto a que nós vivemos nessas 2 últimas semanas ali em Israel. E de fato nosso coração volta para casa incendiado. Quando nós entramos em Jerusalém, a sensação é de estar em casa. Mesmo sem nunca ter pisado naquele lugar, dá uma sensação na gente de que nós estamos em casa, de que aquela de fato é a nossa terra. E eu aconselho você a orar, pelo menos a orar, para que Deus possa te dar o privilégio e a oportunidade de conhecer um dia esse lugar que Ele escolheu, essa geografia que Ele escolheu para escrever toda a história da Bíblia, tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer também. E como Deus me deu esse privilégio, eu gostaria de orar por você também, para que Deus possa te dar esse privilégio antes da gente começar a mensagem de hoje. Alguém aqui sonha em conhecer Israel? Amém, graças a Deus. Então vamos orar para Deus mandar recursos, vamos orar para Deus abrir portas, vamos orar para que vocês em breve possam testemunhar também de experiências assim. Pai, eu quero te agradecer primeiro pelo privilégio que o Senhor nos deu de caminhar ali naquele lugar, de conhecer um pouco mais profundo, Pai, as histórias, a geografia, tudo o que aconteceu ali naquele lugar, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Pai, muito obrigado, porque o Senhor se revelou de maneira tão especial naquele lugar, e agora eu quero orar pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs, para que o Senhor dê condição, para que o Senhor abra portas, para que o Senhor envie recursos, ó Pai, para que eles também possam vivenciar essa experiência tão marcante. Todo mundo que está ali, Deus, todo mundo tem o mesmo pensamento. Todo cristão deveria, pelo menos uma vez na vida, conhecer este lugar. E eu oro, Deus, por aqueles que não têm condição, por aqueles que sonham, para que o Senhor possa abrir uma porta, para que o Senhor possa providenciar o recurso, para que em breve muitos aqui possam também testemunhar de tudo que eles viveram, de tudo que eles experimentaram, de tudo que o Senhor falou ao coração deles naquele lugar, Pai. E em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz amém. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 9, verso 1. João capítulo 9, verso 1. Nós estamos numa série de mensagens chamada A Terceira Guerra Mundial. Na história da humanidade, nós já vivemos a Primeira Guerra ali mais ou menos em 1914, nós já vivemos a Segunda Guerra Mundial mais ou menos em 1939, inclusive esse prédio aqui, ele é inaugurado num contexto da Segunda Guerra, por isso as paredes são tão largas, a espessura da laje, ela é tão, de fato, grossa, tudo isso para que essa igreja não caísse. É um contexto, uma mentalidade de guerra mesmo. E alguns jornalistas, comentaristas têm falado muito a respeito da Terceira Guerra Mundial, mas a grande verdade, eu já disse isso daqui e é bom que todos entendam, saibam disso, que as razões e as justificativas que levaram o homem à Primeira Grande Guerra, à Segunda Grande Guerra ou uma possível Terceira Grande Guerra é a mesma. As razões, as justificativas são as mesmas, é o egoísmo humano, é o individualismo, é a guerra contra o príncipe da paz, é a rejeição de Deus como verdadeiro rei, juiz de todas as coisas, de modo que aquele que está em guerra com Deus, ele promove guerra por onde ele passa.
Uma pessoa em guerra com Deus, ela promove guerra no casamento, ela gera guerra no meio dos familiares, ela gera guerra no trabalho, mas uma pessoa que foi pacificada no seu relacionamento com Deus, uma pessoa que carrega o príncipe da paz dentro dela, então agora ela pacifica as relações. Ela é reconciliadora, ela é promotora da paz. Então nessa série nós estamos trabalhando tudo aquilo que nos afasta de Deus. Toda rebelião, todo orgulho, todo pecado. Nós já falamos aqui sobre a queda de Satanás, sobre os filhos de Belial. Nós já trabalhamos aqui inúmeros pecados e hoje nós vamos falar sobre um grande inimigo do povo de Deus, que é a cegueira espiritual. E você que abriu a sua Bíblia em João capítulo 9, verso 1, leia comigo por gentileza. O texto diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem, seus pais? Quem pecou para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou, porque a noite se aproxima e ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou aos olhos do homem. Então lhes disse: vá lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente tinham o visto mendigando perguntaram: não é este mesmo homem que costumava ficar sentado ali mendigando pão? Alguns afirmavam que ele era, outros diziam: não, só parece com ele. Mas ele próprio insistia, dizendo: não, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, lhe interrogaram, e ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que eu fosse lavar em Siloé. Eu fui, lavei-me e agora eu vejo. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, com muita humildade no coração, nós pedimos ao Senhor que fale conosco nessa manhã. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que se nós estamos vivendo ou passando por um momento de cegueira espiritual, que o Senhor cure o nosso olhar, que o Senhor venha descortinar os nossos olhos, que o Senhor Deus venha fechar os nossos olhos carnais, mas abrir de uma vez por todas os nossos olhos espirituais. Que o Senhor Deus venha quebrantar o nosso coração na Tua presença, Pai. Que a Tua presença nesse lugar, manifesta nesse lugar, possa de fato chacoalhar as nossas vidas e que nós saiamos daqui curados, restaurados, ressignificados, com uma mente nova, um novo coração, com uma nova maneira de olhar para o Senhor e também de olhar para os nossos irmãos. Espírito Santo, a Tua palavra diz que ela não volta vazia, que ela cumpre o seu propósito, que ela é designada, que ela é apta para o ensino, para a correção, para a exortação, que ela é capaz de identificar juntas e medula, espírito e alma, que ela é lâmpada para os nossos pés. Deus, que essa palavra transforme as nossas vidas na Tua presença. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz: amém. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo algumas coisas, e a primeira delas é que todos nós somos cegos de nascença. A cegueira espiritual não é algo que apenas algumas pessoas detêm. A cegueira espiritual, ela é consequência do pecado original. A vida mudou porque mudou a maneira de olhar. No jardim do Éden, o homem andava com Deus. Todo fim de tarde, Deus descia, caminhava com o homem olhava para Deus de uma maneira diferente, o homem olhava para o seu cônjuge de uma maneira diferente, mas quando eles comeram do primeiro fruto, a serpente diz: olha, se vocês comerem, os seus olhos se abrirão. Mas eles não eram cegos para que os seus olhos se abrissem. Ela não estava falando de uma cegueira física, ela não estava falando de uma cura física, ela estava falando de uma mudança no tipo de olhar. Se vocês comerem do fruto, os seus olhos se abrirão. Isso significa que os olhos espirituais seriam fechados e os olhos carnais seriam abertos. A partir daquele momento, o homem olhou para Deus e ele sentiu medo.
O homem olhou para o seu próximo e ele sentiu vergonha, ele sentiu culpa. A vida mudou porque mudou a maneira de olhar. E a partir daquele momento, todos nós nascemos na cegueira espiritual. Todos nós temos uma deficiência ao enxergar o mundo espiritual. Ao passar, verso 1, Jesus viu o quê? Um cego de nascença. Jesus aqui, ele está em Jerusalém. Ele vê este homem, e nos evangelhos essa é a única cura de alguém que sofre de uma enfermidade de nascença. Esse texto nos mostra um homem cego, e é interessante porque um homem cego, ou ele é visto por alguém, ou ele permanece na cegueira. Um cego espiritual, ou ele é identificado e reconhecido por alguém, ou a tendência é ele permanecer nessa cegueira até o final da sua vida. Mas aqui esse texto nos mostra que Jesus é o primeiro a enxergar a cegueira espiritual nas nossas vidas. Passando Jesus em Jerusalém, Jesus, ele 3 vezes por ano ia a Jerusalém ao longo de toda a sua vida. Ele saía de Nazaré dos 0 aos 30 anos, depois ele foi para Cafarnaum dos 30 aos 33, mas todos os anos ele ia em Jerusalém. E no seu caminho, na sua peregrinação para Jerusalém, ele se deparava com algumas realidades, e aqui o texto diz que ele viu um cego de nascença. E louvado seja Deus, porque ele nessa manhã pode enxergar a nossa cegueira espiritual. Ele pode enxergar primeiro do que você. Ele pode ver em você coisas que você não está vendo. Ele pode enxergar falhas de caráter que você ainda não percebeu. Ele pode ver coisas na sua vida que vão te levar à queda antes de você de fato cair. E glória a Deus, porque Jesus enxerga a nossa cegueira espiritual. Aqui nesse texto, Jesus vai chamar os fariseus de cegos. Mas os fariseus vão rebater Jesus dizendo: não, nós não somos cegos. Será que nós não somos fariseus? Será que não somos religiosos? Será que não somos de fato pessoas com um determinado tipo de arrogância espiritual, que não conseguimos diante da palavra de Deus reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas limitações? Será que não conseguimos nos submeter à palavra daquele que não sabe ou que não conhece apenas o que você mostra, mas de fato quem você é? Porque Deus não tem uma opinião a meu respeito. Deus tem um diagnóstico, Ele sabe quem eu sou. Você só consegue ver o que eu estou te mostrando aqui nessa manhã. Mas Deus não. Deus, Ele consegue ver o meu coração. Jeremias diz que Ele esquadrinha a nossa mente e o nosso coração. O salmista diz que não tem para onde fugir da presença do Senhor. Não adianta, querido, eu querer esconder de você algo que Deus já viu. Não adianta eu querer ocultar dos seus olhos aquilo que Deus já sabe ao meu respeito. De forma que o pior cego é aquele que não consegue ver. O pior cego espiritual é aquele que está num determinado tipo de arrogância espiritual, que ele se acha maior, melhor, mais santo, mais puro, mais íntimo do que os outros, e portanto uma palavra como essa não serve para ele. Porque ele está em outro patamar de vida com Deus. Só que Jesus vai contar uma parábola, a parábola do filho pródigo, para nos mostrar o seguinte: que tem 2 formas de você se perder. Uma é dentro de casa e a outra é fora de casa. Há 2 formas de você ficar completamente perdido: uma longe da presença de Deus e outra do lado dele. E é exatamente isso que estava acontecendo aqui com os fariseus. Eles estavam vendo Jesus, eles viram Jesus curar um cego de nascença, e ao invés de glorificar o Senhor, eles começam a falar para o cego: não, este homem não é um homem de Deus. O pior cego espiritual é aquele que não consegue enxergar a sua fraqueza, o seu pecado, a sua limitação. E a grande verdade é que todos nós somos cegos espirituais. Todos nós precisamos de uma cura no nosso olhar. Deixa eu ilustrar para que você possa entender. Conta a história que vários homens cegos são levados a um mesmo elefante, e eles têm que descrever aquilo que está diante deles. Então um vai, toca na perna do elefante e diz: olha, aqui tem uma árvore. Eles não sabem que aquilo é um elefante, eles têm que descrever a partir daquilo que eles estão apalpando. Olha, aqui é uma árvore.
O outro vai na tromba e diz assim, não, aqui tem uma serpente. E cada um começou a descrever a experiência que eles estavam tendo. E conta a história que eles ficaram horas e horas debatendo, tentando provar para o outro o seu ponto de vista. Um dizia, não, é uma árvore. Eu tenho certeza, eu peguei, era uma árvore. O outro dizia, não, é uma serpente. Todos estavam certos, mas todos estavam errados, porque eles não tinham a visão do todo. Será que não somos eu e você assim também? Será que não estamos na mesma situação diante de Deus? Porque você teve uma experiência, eu tive outra. Você teve uma caminhada, o outro teve outra, sabe? Os rabinos, eles dizem assim, ó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por quê? Porque a visão que Abraão tinha de Deus segurando o cutelo para matar Isaac é diferente da visão que Isaac tem de Deus, cujo pai está segurando o cutelo para matá-lo em nome de Deus. Então às vezes nós estamos aqui debatendo, discutindo, um tentando impor para o outro a sua verdade, quando na verdade, ao mesmo tempo que estamos certos, também estamos errados. Todos nós precisamos do Senhor, até para interpretar a palavra de Deus, sabe por quê? Porque os fariseus, eles vão acusar Jesus, porque Jesus, da mesma forma que curou o paralítico no tanque de Betseba no sábado, vai curar esse homem também no sábado. E os fariseus, eles interpretaram de maneira equivocada a lei, e eles entenderam que não poderia haver cura no sábado. Só que a lei não fala sobre isso. A lei nunca disse que Jesus não poderia curar no sábado. Aquela é uma hermenêutica errada, uma interpretação equivocada. E da mesma forma que eles se equivocaram, pode ser que nós também nos equivocamos em muitos pontos da nossa teologia. Por isso, diante de uma consciência de cegueira espiritual, nós precisamos ter humildade para orar dizendo, Pai, o que é que o Senhor queria que nós entendêssemos desse texto? Espírito Santo, eu não estou conseguindo compreender essa porção da Escritura. Alguns comentaristas dizem A, outros intérpretes dizem B, mas o que é que o Senhor queria que nós vivêssemos e praticássemos aqui? Agora, quando nós somos arrogantes espirituais, nós dissecamos a palavra de Deus, nós julgamos a palavra de Deus, dizendo, não, isso está certo, isso está errado, isso funcionou, isso não funciona mais. Isso é consequência de alguém que está cego espiritual. Aqueles que têm consciência da sua cegueira, eles têm humildade no coração, para falar, Deus, eu só tenho aqui uma noção de uma parte. Sabe, eu estou aqui há 2024 anos depois da sua vinda nesse mundo, da sua morte e da ressurreição. Sabe, Deus, eu vivi muito pouco. Quem sou eu para poder falar alguma coisa? Quem sou eu para poder julgar? Quem sou eu para poder falar se está certo, se está errado? Quando nós temos consciência da nossa limitação, da nossa cegueira espiritual, nós submetemos aquele que pode nos mostrar o todo, aquele que pode nos mostrar a vida, aquele que pode nos mostrar o futuro. 99% do meu e do seu sofrimento tem a ver com a nossa cegueira espiritual, porque nós só enxergamos aqui e o agora e queremos tomar decisões com base no presente. Mas eu e você não sabemos o que vai acontecer daqui 30 minutos. Eu e você não sabemos se estaremos vivos amanhã. Se nós tivéssemos consciência da nossa limitação, nós, ao invés de tomarmos decisões precipitadas, nós oraríamos muito mais, dizendo, Deus, o que é para fazer? Deus, qual é a direção? Deus, qual é o tempo? Deus, o que que o Senhor tem? Porque às vezes o que eu acho que é bom, perfeito e agradável, é justamente aquilo que vai me levar a uma vida de sofrimento desnecessário. Você já ouviu falar em ponto cego? Ponto cego é quando você está dirigindo o seu carro e você precisa fazer uma conversão à esquerda ou à direita. Você olha no retrovisor e você não vê nada, mas quando você vai virar o carro, o que acontece? Você acaba pegando numa moto. Samuel viveu uma experiência como essa alguns anos atrás. Estava na Cristiano Machado, foi fazer uma conversão à direita, não viu nada, acabou pegando uma moto. Isso é o ponto cego. Já parou para pensar que você pode estar num ponto cego da sua vida?
Já parou para pensar que você pode pensar que você está certo, pensar que você está correto, pensar que você está fazendo uma boa coisa, quando na verdade não? Sabe, quando eu atendo casais, eu percebo muito ponto cego. Às vezes, para o marido, o casamento está maravilhoso. Para a esposa, é o mesmo casamento, gente. É o mesmo cenário. Mas para a esposa, o casamento está terrível. Ou vice-versa. Dentro de uma mesma casa, de uma mesma família, você pode ter um ponto cego. Será que você não está vivendo um ponto cego da sua espiritualidade? Pensando que você está crescendo espiritualmente, quando na verdade você só está se tornando alguém mais arrogante, mais orgulhoso, só que agora no mundo espiritual? Nós precisamos de alguém para nos mostrar a realidade. Nós precisamos de pessoas de confiança que vão falar: não, não é isso. Você precisa mudar isso. Tem gente que acha que é um bom líder, quando na verdade todos que estão à volta estão dizendo não. Tem gente que acha que canta muito bem, mas quando vai ser provado, colocado num teste, não passa. Cuidado com o ponto cego. Você pode pensar que é um excelente marido, mas você ainda não parou para escutar a sua esposa. Você pode pensar que é um pai, uma mãe maravilhoso, maravilhosa, mas você ainda não parou para escutar o seu filho. Ah, pastor, mas olha, eu dou uma casa boa para o meu filho, eu dou um carro com banco de couro para o meu filho, o carro que a família tem é um carro grande, espaçoso, e aí você acha que você é um bom pai e uma boa mãe, porque você dá essas coisas. Mas se perguntássemos para o seu filho, o que de fato é importante para ele? Será que ele diria mesmo que um carro com banco de couro é importante, ou a sua presença não é muito mais importante? Será que uma casa grande importa para ele? Ou será que de fato um pai amoroso, uma mãe atenciosa não seria mais importante para ele na caminhada? Então cuidado com o ponto cego. Às vezes você acha que é um bom marido porque você põe o dinheiro dentro de casa. Mas eu conheço pessoas carentes que a mulher se sente muito mais segura com um marido pobre do que uma esposa com um marido rico, porque o que traz segurança para ela não é o quanto de dinheiro você põe, mas a estabilidade que você gera. Será que eu e você não estamos vivendo um ponto cego? Será que eu e você não estamos vivendo uma cegueira espiritual? Nós acabamos de cantar: vai valer a pena. Vai valer a pena quando o grande dia chegar. O que a gente vai falar na música? Mas será que a gente vai poder falar que valeu a pena mesmo? Porque a pior coisa é você ter sucesso em algo que Deus não te pediu para fazer. A pior coisa é você ser bem sucedido numa área que não era para você se envolver. Será que nós vamos poder falar: valeu a pena? Olha aqui, Senhor, o quanto que valeu a pena? 1, 2, 3 casas. Olha o quanto valeu a pena. 1, 2, 3 carros. E o Senhor vai te perguntar: e os seus discípulos? E os seus filhos? Valeu a pena? Mas nós estamos aqui com o peito estufado, com o nariz em pé, porque somos bem-sucedidos, porque estamos crescendo profissionalmente, porque crescemos na academia, porque nos tornamos pessoas relevantes. Mas e aquilo que Deus nos pediu para fazer? Quantas pessoas você ganhou para Jesus nesse primeiro semestre? Quantas pessoas você está discipulando neste exato momento? Quanto que você tem financiado a obra de Deus, querido? Como a Keila falou aqui, nós visitamos inúmeras sinagogas, inúmeros templos religiosos dedicados a Maomé, dedicados a Alá, e tudo que era amarelo era ouro. Eles fizeram tudo do melhor que eles podiam. Lá em Abu Dhabi, por exemplo, tem o maior tapete do mundo, feito por mais de 1.200 mulheres à mão. Tudo o melhor do mundo para um Deus falso, e nós servimos ao Deus verdadeiro. E o que nós temos feito? Na Bíblia há a história de pessoas que financiavam a mentira. Olha, eu vou te dar um dinheiro para você falar que isso aconteceu de verdade. Eu vou te dar um dinheiro para você falar que você viu isso acontecendo. Pessoas gastando dinheiro para financiar a mentira. E nós, que conhecemos a verdade, nós vamos poder falar: Senhor, valeu a pena. Eu me dediquei por completo. Eu não tinha plano B, tinha o plano A. Servir ao meu Deus, ao único e verdadeiro Deus.
Será que não estamos vivendo um princípio de cegueira espiritual? Sabe quem é que pode te falar isso? Jesus Cristo. Ele está aqui nessa manhã. Nós não servimos a um Deus distante, mas a um Deus presente. Nós não servimos a um Deus que está fora, mas a um Deus que está dentro. E nós podemos perguntar para Ele: Senhor, estamos no caminho certo? Deus, nós temos vivido uma vida que vale a pena ser vivida? Deus, eu estou caminhando na motivação correta? O próprio salmista orou: sonda o meu coração, prova as minhas intenções e as minhas motivações. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que a origem da cegueira, ela é desconhecida, mas a cura dela glorifica a Deus. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse-lhe Jesus: nem ele nem os seus pais, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Os discípulos aqui mostram um nível de imaturidade espiritual. Porque diante de um problema, ao invés deles se prontificarem a resolver o problema, eles ficam ali filosofando. Ah, mas esse problema surgiu por causa do quê? O que é o pecado na perspectiva? Sabe, quem pecou? O seu pai, a sua mãe? O que aconteceu para que esse homem pudesse estar vivendo isso? Esses homens demonstram um nível de imaturidade espiritual, a mesma que você verá lá nos amigos de Jó. O cara perdeu quase tudo. E aí os amigos estão dizendo: Jó, o que você fez para estar sofrendo tudo isso? O que você passou para estar aqui nessa situação toda? E aí Jesus vai contrastar a imaturidade dos discípulos com a sua maturidade espiritual. Porque ele vai dizer: olha, a questão não é se foi o pai ou se foi a mãe. A questão é, esse homem tem uma necessidade e nós temos a solução. Então vamos manifestar a cura na vida dele. Será que nós, a igreja de Jesus, será que nós estamos ainda num nível de maturidade espiritual? Será que nós ainda não ficamos muito tempo discutindo quem pecou? Como pecou? Por que fulano está passando por isso? Por que fulano está vivendo aquilo? Será que a gente ainda não está nesse nível de distração, de superficialidade espiritual? Porque se eu e você carregamos o próprio Deus dentro de nós, se nós somos cheios do Espírito Santo do Senhor, nós podemos trazer soluções aos problemas desse mundo. Então a questão muitas vezes não é quem está certo ou quem está errado, mas o que a palavra de Deus diz em relação a isso. Não é como nós chegamos nesse ponto, mas é o que nós precisamos fazer para alterar essa realidade. Não é se o marido está errado e se a esposa está certa, ou se a esposa está certa e o marido está errado. A questão é, o que a Bíblia diz que vocês têm que fazer a partir de agora? Não é o porquê você quebrou, o porquê você faliu, mas como é que você conserta esse problema? Enquanto os discípulos estão ali discutindo a razão, o motivo, Jesus vem, ele toma a iniciativa. Agora, Jesus, ao falar que essa doença não era fruto do pecado, mas era para a manifestação da glória de Deus, ele não está dizendo que aquele homem não tem pecado. Ele não está dizendo que Deus deu para aquele homem uma doença. Ele não está dizendo que toda doença é fruto do pecado, ou que todo pecado gera doença. Não, Jesus não está falando isso. Quando ele fala, não foi o pai nem a mãe, mas é para a manifestação da glória de Deus, o que ele está dizendo é o seguinte: o sofrimento não deve ser justificativa para a especulação, mas para uma ação de graça e misericórdia. A gente não tem que olhar para aquele que está deitado na praça, tentando entender o porquê ele está deitado na praça. Senhor, liberta esse homem das correntes de Satanás, de tudo que escraviza, de todos os traumas, feridas, de tudo aquilo que um dia pode ter o colocado nessa condição. O sofrimento humano não é uma justificativa para a igreja ficar com as suas especulações, mas é uma oportunidade para a igreja manifestar a graça e a misericórdia de Deus. Só que nós somos cristãos maduros ou imaturos? Nós queremos justificar o sofrimento de todo mundo, ou nós entendemos o sofrimento como uma oportunidade para manifestar a cura, a restauração, o amor?
Querido, 99% dos nossos sofrimentos, 99% são causados por nós mesmos. Decisões ruins, decisões pautadas na nossa emoção, alimentação ruim, falta de atividade física, exposição à radiação. Por que Deus quis que eu adoecesse? Será que Deus queria mesmo? Porque nós estamos num mundo mal, nós comemos mal, vivemos uma vida sedentária, estamos expostos à radiação, a um monte de coisas. Será que é algo que Deus queria ou é uma consequência natural do tipo de vida que nós levamos? Por que Deus queria que o meu casamento acabasse? Será que Deus queria, ou nós não praticamos a palavra do Senhor? Ou nós maridos não morremos pela nossa esposa com amor sacrificial para a purificação dela? Ou as esposas não respeitaram seus maridos? Será que Deus queria, ou o nosso orgulho, a nossa soberba nos impediu de viver a palavra de Deus? Por que eu quebrei financeiramente? Por que eu não prosperei? Por que eu tenho vivido uma vida de miséria? Será que Deus queria isso? Ou você não praticou os princípios bíblicos de fidelidade a Ele, de generosidade, de repartir com o teu próximo? 99% dos nossos sofrimentos são justificáveis pela nossa vida de desobediência ao Senhor. Mas isso, querido, não é justificativa de especulação, é oportunidade para a graça e misericórdia do Senhor. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o seu sofrimento, eu não sei a sua crise, eu não sei a sua dificuldade. Eu sei que isso é uma oportunidade para Deus manifestar graça na sua vida nessa manhã. É uma oportunidade para Ele manifestar misericórdia na sua vida nessa manhã. É uma oportunidade para que o poder dEle se aperfeiçoe na sua fraqueza. Eu não sei o que é que você está passando. Eu sei que o nosso Deus tem poder para mudar a sua história. Mas tudo depende do seu coração. Tudo depende da postura do seu coração. Jesus chega na sua cidade e Ele fala assim: eu não pude fazer aqui os mesmos milagres que eu tenho feito em outros lugares, porque o profeta não tem honra na sua casa. A honra a Deus destrava o sobrenatural. Enquanto você desprezar aquilo que Deus pode fazer, enquanto você desprezar a ação do Senhor, porque não cabe na sua teologia, porque não cabe na sua razão, porque não cabe na sua mente, enquanto você desprezar, você não vai viver aquilo que o Senhor tem para você. Mas se você estiver aqui nessa manhã dizendo: Deus, a minha mente é pequena demais para compreender a sua grandeza. Se você chegar aqui nessa manhã com o seu coração dizendo assim: Deus, quem sou eu? Eu sou como areia no deserto, eu sou como a neblina no oceano. Quem sou eu? O Senhor é o Deus criador dos céus e da terra. O Senhor sustenta toda a criação com o poder da sua palavra. O Senhor é o médico dos médicos, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. O Senhor faz o que o Senhor quiser fazer. Se você chega aqui com esse coração, querido, você não sai daqui da mesma maneira que você entrou. Porque esse é o tempo que Deus escolheu, esse é o lugar que Deus escolheu para manifestar graça na sua vida, para manifestar misericórdia na sua vida. Tem cegueira que é por conta do pecado, tem cegueira espiritual que é por conta de brechas, tem cegueira que é por conta da formação que você recebeu. Você recebeu aquela formação, viveu naquele ambiente, você acha que a vida é aquela, é como o mito de Platão da caverna. Aquelas pessoas que cresceram dentro de uma caverna, elas acham que a vida é aquilo. Tem cegueira que é por causa da nossa formação, tem cegueira que é por causa do nosso contexto, tem cegueira que é por conta da nossa motivação. Agora, a questão não é a origem da cegueira. Te mostrei que tem várias origens, a questão toda é se você tem consciência dela, porque se você tiver, e se você apresentá-la diante de Jesus, Ele pode trazer cura para você nessa manhã. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que a cegueira, ela gera mendicância. Verso 8 diz assim: não é este o mesmo homem que costumava ficar mendigando? O problema desse homem não era só a cegueira, é que ele também mendigava o pão. Agora, mendigar é consequência de alguém que está cego espiritualmente, porque a Bíblia diz assim: eu nunca vi o justo mendigar o pão. A Bíblia não diz: eu nunca vi o crente. A Bíblia não diz: eu nunca vi o evangélico.
A Bíblia não diz, eu nunca vi alguém do movimento gospel. A Bíblia não diz, eu nunca vi um pastor. A Bíblia nunca disse, eu nunca vi um artista. Não, a Bíblia diz, eu não vi um justo mendigar o pão. A cegueira espiritual, ela pode atacar qualquer um. Não importa seu título, sua formação, não importa nada, a cegueira espiritual pode atacar qualquer um. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. O texto diz que algumas pessoas viram este homem mendigando, e se você observar, a cegueira nos leva a vários tipos de mendicância. O cego espiritual é alguém que não consegue ver a realidade. Portanto, ele pode ter na frente dele um banquete, e ainda assim ele reclamar que ele não tem nada diante dele. Você já viu pessoas que abrem a geladeira da sua casa, está cheia de comida, e ela fala assim, não tem nada para comer? Já viu? Já viu pessoas que têm uma casa para morar e entram dentro de casa e falam, que lugar é esse? Cegueira espiritual. Se nós tivéssemos a consciência do que Deus tem feito na vida da gente, nós teríamos um outro tipo de vida, porque gratidão é a semente do mais. Reclamar é clamar para você continuar no ciclo de sofrimento. Gratidão é a semente do mais. O cego espiritual, ele pode ter um banquete na sua frente, mas reclamar do que ele não tem nada. Conta a história que um homem querendo vender o sítio, acho que vocês já conhecem essa história. Ele estava lá anunciando o sítio inúmeras vezes, ninguém comprava o sítio. Aí ele chamou um poeta para escrever o anúncio. Alguém aqui conhece essa história? Chamou um poeta para escrever o anúncio do seu sítio. Aí o poeta escreveu, este é um lugar que quando você acorda, você desfruta da verdadeira paz. Aos seus passarinhos cantando, o som do riacho passando, a vida florescendo pelo jardim. E o poeta foi escrevendo um anúncio tão lindo que ao terminar aquele anúncio, o homem desistiu de vender o sítio. Porque tudo é uma questão de perspectiva. Tudo é uma questão de olhar. Às vezes você está olhando para o seu marido com olhos errados. Às vezes você está olhando para a sua esposa de uma forma errada. Às vezes você está olhando para a vida que você tem de uma maneira equivocada. Se nós pedíssemos uma outra pessoa para descrever o que Deus está fazendo na sua vida, talvez você agradeceria mais do que reclamaria. Se nós pedíssemos alguém para descrever como ele enxerga a sua família, talvez você agradeceria mais pela família do que você tem, do que reclamaria da família que você tem. Aquilo que você despreza, tem um monte de gente querendo ter. O mesmo emprego que você está reclamando dele, tem um monte de gente querendo ter. O mesmo salário que você despreza hoje, tem um monte de gente querendo ter. A cegueira espiritual nos leva a mendigar, porque nós não valorizamos o que nós temos. E tudo que nós desprezamos, nós perdemos. Esaú desprezou a bênção da primogenitura e perdeu. Mical desprezou Davi no seu coração, não pôde ter filhos de Davi. Tudo que você despreza, você perde. É por isso que a cegueira nos leva a mendigar o pão. O cego espiritual é alguém que troca um banquete por um pedaço de pão dormindo. Porque ele não consegue ver. Então ele pega qualquer coisa, ele aceita qualquer coisa, ele come as migalhas se preciso for. O cego espiritual, ele se torna escravo, porque como ele não consegue enxergar, como ele não consegue ver, então ele passa a depender de tudo que entregam para ele. O cego espiritual é alguém que anda confuso na vida. As pessoas olham para ele e dizem assim, está aqui a saída, mas ele não consegue ver. Já viu alguém vivendo um processo de cegueira espiritual? Você fala assim, marido, é só você amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Está aqui, essa aqui é o segredo, é a receita, mas ele não consegue. Esposa, é só você respeitar o seu marido, mas ela não consegue. Olha, você está vivendo aqui um processo de falência financeira, honre a Deus com os seus recursos, mas ele não consegue. Está aqui fulano, olha o exemplo deste homem, olha o exemplo dessa mulher, mas ele não consegue ver. Todo mundo vê a saída, mas ele não consegue ver. Quarta coisa que eu aprendo nesse texto: existe um tempo de oportunidade para que você seja curado. Existe um tempo.
de oportunidade para que você seja curado. Versículo 4 diz assim: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O problema desse milagre é que, da mesma forma que aconteceu lá no tanque de Betesda, ele aconteceu num sábado. E os judeus, fazendo essa má interpretação da lei, condenaram Jesus porque ele curou no sábado, quando na verdade a lei não trazia nenhuma informação em relação a curas no sábado. Por isso nós devemos tomar cuidado, porque da mesma forma que os judeus fizeram uma má interpretação do texto, que os fariseus interpretaram a lei de uma maneira equivocada, pode ser, é bem provável, na verdade é bem comum, que nós também possamos errar nas nossas interpretações. Devemos tomar muito cuidado, porque olha o que Jesus diz: enquanto é dia, há um tempo de oportunidade para você, há um tempo de oportunidade para que você possa fechar ciclos. Eclesiastes diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de colher, há tempo para tudo, e há um tempo de oportunidade para que você feche esse ciclo de sofrimento e entre numa nova estação da sua vida. O tempo de oportunidade é quando o Kairos de Deus invade o nosso Cronos. O tempo de oportunidade é quando aquilo que Deus deseja fazer encontra em você uma brecha. É quando aquilo que Deus quer fazer encontra em você uma disposição de obedecer. Não adianta Deus falar: Noé, construa uma arca, e ele não quer construir. Não adianta Deus falar: Abraão, vá para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, se ele não quer ir. O tempo de oportunidade é quando aquilo que Deus quer fazer encontra um coração de submissão e obediência. Agora a grande pergunta é: este é um tempo de oportunidade para você? Aquilo que Deus quer fazer encontra um coração de obediência? Aquilo que Deus quer fazer encontra submissão? Ou encontra nessa manhã resistência? Ou encontra nessa manhã um coração arrogante e orgulhoso? Esse é um tempo de oportunidade ou não? Porque não basta ter boa vontade, você precisa se submeter ao processo. Não basta você falar eu quero, você precisa viver o processo. Você precisa entender que Deus vai fazer o que você não pode, mas aquilo que você pode, você terá que fazer. Tem gente que Deus cura de forma sobrenatural. Tem gente que Deus cura na quimioterapia. Tem gente que Deus muda da água para o vinho. Tem gente que Deus muda no discipulado, ferro afiando ferro. Tem casamento que Ele restaura de uma vez só. Tem casamento que Ele restaura num curso Casados para Sempre. Tem homem que Ele restaura a hombridade no seu chamado, na sua conversão. Tem homem que Ele restaura a sua hombridade com ele caminhando com outros homens. A questão é: quanto que você está disposto a se submeter ao processo que Deus tem para a sua vida? Jesus pode usar algo inusitado para te curar. Você pode ser curado de forma emocional, arrepiei, ou você pode ser curado de forma racional. Eu acredito nisso, mas quanto que você está disposto a se submeter ao processo de Deus? Sabe quando é o tempo da oportunidade? É sempre o agora, é sempre o hoje, porque olha para mim, eu não sei, nem você sabe se nós estaremos vivos amanhã. Eu não posso falar, eu vou deixar para mudar com a minha esposa amanhã, porque pode ser que amanhã eu não acordo mais. E não tem nada mais triste do que no dia do velório, ao invés das pessoas estarem ali testemunhando o grande homem, a grande mulher que você foi, as pessoas estarem agradecendo, porque Deus levou. Deus levou a razão do sofrimento da família. Deus levou a pessoa que era uma âncora, que impedia os outros de crescerem. Deus levou. Então, o tempo da oportunidade não é amanhã, porque a gente não sabe se a gente vai estar amanhã. O tempo da oportunidade é sempre hoje. O tempo da oportunidade é sempre agora. Eu não posso esperar para pedir perdão para o meu pai, para minha mãe. Eu não posso esperar para pedir perdão para o meu filho, para minha filha. Eu não posso esperar amanhã. O tempo da oportunidade, da reconciliação, da cura, da restauração se chama hoje, se chama agora, se você quiser. Porque a quinta coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que nós precisamos ter humildade
para viver o nosso processo. Porque depois de dizer isso, Jesus fez o quê? Ele disse, ser curado? Foi isso que Jesus fez? O texto diz que Jesus curou como? Como? De maneira mais romântica, ele pegou a sua saliva e misturou na terra. Ele cuspiu no chão. Essa é a verdade. E depois ele pegou aquilo e colocou nos olhos daquele homem. Então depois ele disse, vá lavar no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Nós precisamos ter humildade, porque às vezes você está pensando assim, Deus vai olhar para mim e vai falar, ser curado. Ele pode fazer isso, mas às vezes ele vai falar, se submeta à radioterapia, à quimioterapia, ao tratamento. Às vezes ele pode falar, casamento restaurado, mas às vezes ele pode falar assim, vai se humilhar. Vai lá, se humilha. Você está muito arrogante, muito orgulhoso. Deixa o Espírito Santo quebrantar o seu coração. Às vezes ele pode mudar a sua vida financeira da noite para o dia, mas ele pode falar, eu quero ver quanto você confia em mim, semeia. Quero ver o quanto você confia em mim, me honra. Quero ver o quanto você depende de mim. Mas você está disposto a viver esse processo? Porque se este homem fosse arrogante, se este homem fosse orgulhoso, querido, o entendimento que esse homem tinha de Jesus, não é o entendimento que eu e você temos hoje, depois que Jesus veio, morreu e ressuscitou. As pessoas olhavam para Jesus e diziam, pode vir coisa boa de Nazaré? Não é este aquele que ficava ali trabalhando com a madeira? As pessoas não tinham o entendimento de Jesus que nós temos hoje. Então Jesus poderia ser para este homem um religioso qualquer, um líder espiritual qualquer. Agora, esse homem que está aqui diante de mim cuspiu no chão. Ele pegou esse cuspe e ele quer passar no meu rosto. Você aceitaria isso? Você se submeteria a um processo como esse? Nós precisamos ter humildade para aceitar os processos que Deus estabelece para nós. Tem muita coisa que você não está vivendo hoje, porque no passado você não teve humildade. Tem muita coisa que você está passando hoje, porque no passado você não soube fazer o que era certo. E às vezes isso é uma âncora que te impede de avançar. E aí Deus está falando para você aqui agora, volta lá e pede perdão. Volta lá, se reconcilia. Volta lá e faz o que você sabe que é certo fazer, para que você possa viver o novo. Mas a questão é, você tem humildade suficiente para chegar lá e falar assim, me perdoa, eu errei com você? Qual foi a última vez que você se ouviu falar, me perdoa, eu errei com você? Qual foi a última vez que você falou, me perdoa, eu falei mal de você? Qual foi a última vez que você se ouviu falando isso? Porque se tem muito tempo, não é porque tem muito tempo que você não erra, mas porque tem muito tempo que você não é humilde para reconhecer os seus erros, porque a gente erra o tempo todo. Eu tenho motivos o dia inteiro para pedir perdão para as pessoas. Nós erramos o tempo todo, mas nós precisamos ter humildade no coração para aceitar, primeiro, alguém identificar que nós estamos cegos. Você tem humildade para aceitar que mesmo depois de 30 anos de igreja você pode estar cego? Você tem humildade para aceitar que mesmo com tanto tempo lendo a Bíblia, talvez você ainda não entendeu o verdadeiro evangelho? Que mesmo sendo um líder, sendo um pastor, você pode estar longe de Deus? Você tem humildade para reconhecer alguém de autoridade espiritual chegando para você e falando assim, você está cego espiritualmente? Porque o pior cego é o que não consegue ver. E por que que ele é o pior? Porque quem não tem consciência não vai ser curado. Quem não reconhece, quem não confessa, não experimenta a cura. Você tem humildade para aceitar o cuspe? Para alguém colocar a saliva dele misturado com lama? Gente, terra, todo mundo pisa, lugar sujo, de impureza, colocar isso no teu rosto. O que será que Jesus quer ensinar para a gente? Às vezes Deus vai levantar alguém que você não dá nada por essa pessoa, para te ensinar algo que você precisa aprender.
Às vezes Deus pode levantar até um inimigo seu, para fazer com que o seu joelho se dobre e você busque mais ao Senhor. E aí, o que você vai fazer diante disso? Você vai recusar? Não, Jesus, não posso aceitar o seu cuspe no barro nos meus olhos. Não, Jesus, não posso aceitar que eu aprenda com uma criança. Não, Jesus, não posso aceitar que justamente essa pessoa que me perseguiu, agora vai me ensinar. Não, Jesus, eu não posso aceitar. Logo essa pessoa aí, não, eu não vou aceitar. Qual é a sua postura? Qual é a postura do seu coração? Você precisa ter humildade para experimentar a cura. A sexta e a última coisa que eu aprendo nesse texto é que o seu ministério começa no dia em que você aceita aquilo que Jesus quer fazer na sua vida. Tem muita gente querendo ser enviado para o campo missionário. Pastor, me envia para a África, mas ele é um péssimo testemunho dentro de casa. Como que eu vou enviar alguém que não é luz dentro de casa para ser luz em outro país? Pastor, me envia para que eu possa plantar uma igreja lá nos Estados Unidos. Querido, você ainda nem tem uma célula. Você ainda nem pastoreia pessoas, você ainda não faz a diferença. Como é que eu vou mandar você para um outro lugar, usar dinheiro da igreja, investir na sua vida para você não fazer nada lá? Mas pastor, como que você sabe que eu não vou fazer nada lá? É muito simples, porque quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Se você não dá bom testemunho em casa, querido, você pode estar no emprego dos sonhos, você não vai dar bom testemunho nesse lugar. Se você não floresce com uma célula nas suas mãos, você não vai florescer com um ministério, você não vai florescer com uma igreja. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. O seu ministério não começa no dia que você quer. O seu ministério não começa quando você fala, eis-me aqui. O seu ministério começa quando você se submete ao processo de Deus na sua vida. Jesus não precisava ser batizado, Ele é o Filho de Deus. Mas Ele se submete ao processo. Jesus não precisava ter vindo como uma criança no ventre de uma mãe, ter nascido, passado por todas as tentações, provações. Ele não precisava. Ele tinha poder e autoridade para estralar os dedos e todo o joelho se prostrar diante do seu poder e da sua glória. Mas Ele se submete ao processo. Seu ministério não começa quando você fala, eis-me aqui, Senhor, me coloca no palco. Eis-me aqui, Senhor, coloca o microfone na minha mão. O seu ministério começa quando você se dobra e você aceita aquilo que Jesus quer fazer na sua vida. Como eu falei, Ele pode estralar os dedos e a sua vida mudar. Mas Ele também pode cuspir no chão, pegar aquela lama e colocar nos seus olhos. Uma pessoa com um coração humilde está dizendo assim, Deus, faz o que o Senhor quiser fazer, só me cura dessa cegueira espiritual. Uma pessoa com o coração quebrantado não se importa com o processo, não se importa com o método, ele só está dizendo assim, Jesus, tudo o que eu mais quero é ver. Jesus, tudo o que eu mais quero é ver o meu casamento restaurado. Eu preciso me humilhar, mas se eu me humilhar, meu casamento vai ser restaurado, então eu me humilho com alegria. Então se eu honrar o Senhor, se eu semear, eu vou sair dessa miséria e eu vou poder agora repartir, cuidar dos outros, então eu vou fazer isso com alegria. Mas alguém que é orgulhoso está dizendo assim, Deus, eu quero ir, mas para onde o Senhor vai me mandar? Um soberbo, um arrogante, ele está dizendo assim, Deus, eu quero viver a tua vontade, mas antes me diz qual é a tua vontade para mim. Mas alguém que sabe que é servo, que é criatura e que Ele é Deus, está dizendo assim, Deus, eu não sei o que vai ser do meu amanhã, mas eu tenho certeza que ele vai ser bem melhor se eu estiver no centro da sua vontade. Eu não sei o que vai acontecer com a minha vida amanhã, mas eu sei que não tem escolha melhor do que escolher a sua vontade, querido. Há uma diferença gritante entre obediência e honra. Obediência é quando eu faço mesmo sem concordar. Deus, eu não concordo com a maneira como o Senhor está me tratando, mas eu vou obedecer. Deus, eu não concordo com o jeito que o Senhor está fazendo as coisas, mas eu vou obedecer. E o outro é a honra. A honra é o seguinte, é o cuspe na lama, então passa, mas passa no meu rosto todo.
porque se isso vai me curar, eu quero é ser curado. Não é só a visão não, passa no meu coração também. É como Isaías que gritou: ai de mim que sou homem de impuros lábios, e Deus tocou nos seus lábios. Nós poderíamos gritar: Deus, ai de mim que sou todo impuro, toca na minha mente, toca no meu coração, toca na minha mão, toca na minha audição, toca no meu olhar, toca no meu falar. O humilde está dizendo assim: Deus, não importa a forma, não importa como, tudo o que eu mais quero é sair desse culto para viver o novo tempo do Senhor sobre a minha vida. O novo tempo do Senhor sobre o meu casamento, o novo tempo do Senhor sobre a minha vida financeira, um novo tempo do Senhor sobre a vida dos meus filhos. Se você olha para este texto, você vai ver, nós lemos até o versículo 11, mas a história continua. Os fariseus fazem de tudo para colocar este homem contra Jesus. Eles fazem de tudo para colocar este homem contra aquele que o curou. Eles chegam a falar assim: esse homem que curou você não vem de Deus, ele não age por Deus, ele é filho das trevas. Seu ministério começa, não quando você fala: eis-me aqui, eu estou aqui, mas pela forma como você lida com as armadilhas de Satanás na sua vida. Porque o momento certo de destruir uma planta não é quando ela se torna uma árvore. O momento certo de destruir uma planta é quando ela sai da semente, como um broto frágil e pequeno. O que eu quero te dizer é que no momento em que você diz: eis-me aqui, esse é o momento oportuno para Satanás destruir você. Porque depois que você se torna uma árvore frutífera, você tem raízes, você está bem fundamentado. Mas quando você diz: eis-me aqui, você é como um broto que acabou de germinar, você ainda é frágil, é fácil de destruir, e aí vem o inimigo e coloca armadilhas na sua vida, para que você possa cair. Foi exatamente isso que aconteceu com esse homem. Esse homem que era cego de nascença, que nunca tinha enxergado, Jesus o cura, e imediatamente vem a tentação e a provação. E Satanás tenta colocar ele contra aquele que o curou. Satanás tenta colocar ele contra aquele que inaugurou na vida dele uma nova estação. Para vocês terem uma ideia, os judeus ameaçaram expulsar essa família da sinagoga. E ser expulso de uma sinagoga significava perder o direito de comprar e vender. Ser expulso de uma sinagoga significava perder o seu ciclo de relacionamento. Os pais desse cego, com tanto medo de ser expulso da sinagoga, disseram assim: o meu filho já tem a idade avançada, vá questionar ele. Terceirizando a responsabilidade: não perguntem para mim, porque se eu responder algo errado, pode ser que eu perca o meu direito, então pergunta para ele. Mas sabe o que esse menino diz? Olha o que o texto diz no verso 24: pela segunda vez chamaram o homem que era cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem aí que te curou é pecador, então diga a verdade. Aí aquele rapaz que era cego e agora voltou a ver, ele disse assim: eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Então perguntaram o que foi que ele fez, como ele abriu seus olhos. Ele respondeu: eu já disse, e vocês não me deram ouvidos. Porque querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulo deles? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabendo que Deus falou a Moisés: mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo foi ele que abriu os meus olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve ao homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia agora para querer nos ensinar? E então os expulsaram. Jesus ouviu, verso 35, que aquele homem foi expulso da sinagoga. Jesus foi encontrá-lo, e ele perguntou: você crê no Filho do Homem?
Perguntou o homem: quem ele é, Senhor, para que eu creia nele? Disse Jesus: você já tem o visto, e aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E ele então o adorou. Os pais escolheram um caminho mais fácil, o caminho menos danoso. Mas aquele que foi curado da cegueira espiritual estava disposto a perder tudo, porque ele entendeu uma coisa: eu posso perder tudo, mas se eu tiver Deus no meu coração, então eu não perdi nada. Vocês podem me expulsar da sinagoga, eu posso perder o meu direito, eu posso perder os meus relacionamentos, eu posso perder os meus amigos, mas se Deus é por mim, eu tenho tudo. E é isso que o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nunca me faltará, porque se o pastor estiver com você, você não terá falta de nada. Porque é o pastor que leva a ovelha às águas tranquilas, não é a ovelha que encontra as águas tranquilas. É uma região de deserto. É o pastor que leva as ovelhas aos pastos verdejantes, não é a ovelha. Então, se você tem Deus, ainda que você esteja no deserto, Ele coloca um oásis diante de você. Quem tem Deus tem tudo. Um professor de física, ele pega todos os seus alunos, apaga a luz, e ele diz assim: olha, eu quero que vocês encontrem um objeto tal no meio dessa sala escura. Alguns, no meio daquela sala escura, pegaram uma cadeira e falou: eu achei, mas não tinha achado o objeto real. Outros pegaram uma mesa e falaram: eu achei, mas não tinham achado o objeto real. Então, quando o professor acendeu a luz, todos puderam ver qual era o objeto e aonde o objeto estava. Querido, quando nós somos curados da nossa cegueira, nós entendemos qual é o verdadeiro caminho. Quando nós somos curados da cegueira espiritual, sabe o que a gente faz? A gente deixa a cadeira, porque não era a cadeira. Ele nunca mandou a gente pegar a cadeira. Quando nós somos curados da cegueira espiritual, a gente deixa a mesa, não era a mesa que era para a gente pegar. Quando nós somos curados da cegueira espiritual, nós entendemos tudo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Por isso que Ele diz: buscar-me-eis e me achareis. Por isso que Ele disse: aquele que busca o reino de Deus, todas as coisas os são acrescentadas. Sabe, eu e você perdemos tempo demais com a cadeira na mão. Eu e você estamos perdendo tempo demais com a mesa na mão. Nós estamos distraídos. Será que vamos chegar ao final da vida e poderemos falar: Senhor, valeu a pena? Mas Jesus está aqui. O Espírito Santo do Senhor está nesse lugar, para descortinar os teus olhos, para que você possa fazer uma reflexão. Se você não está desperdiçando a sua vida com as coisas fúteis, se você hoje não está correndo atrás do vento, lutando por coisas vãs, porque Deus nos chamou para investir a nossa vida naquilo que é eterno, naquilo que a traça não corrói, naquilo que os ladrões não podem roubar, naquilo que é eterno e ninguém nunca poderá tirar de nós. Feche os seus olhos. Pergunta para Jesus se você não está vivendo algum tipo de cegueira espiritual na sua vida. Peça para Jesus tocar no seu olhar. Fala com Ele assim: não importa o método, não importa o processo, eu só quero ser curado. Da mesma forma que o Senhor falou para aquele cego: olha, vá no tanque de Siloé. Da mesma forma que aquele homem, o Senhor mandou mergulhar 7 vezes. O que é que eu preciso fazer para ser curado? Pergunta para Deus: o que é que eu preciso fazer para ser curado? Eu tenho que me humilhar, eu tenho que dar a segunda face, eu tenho que caminhar mais uma milha. O que é que eu preciso fazer para ser curado? Eu preciso pedir perdão. O que é que eu preciso fazer para ser curado?
Qual é o processo que o Senhor está estabelecendo nessa manhã, para que eu possa viver um novo tempo? Porque pelo olhar, sua vida pode ser tanto construída ou destruída, tudo depende do seu olhar. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, seu corpo será cheio de luz. Se os teus olhos forem ruins, o seu corpo será cheio de trevas. Às vezes a sua mendicância, a sua miséria, ela é fruto de cegueira. E você ainda não entendeu isso. Você só precisa receber a cura da sua cegueira espiritual para entender o mundo espiritual, porque o mundo espiritual governa o mundo material. Tem luta que não é contra carne e sangue, tem luta que é espiritual. Você precisa entender o mundo espiritual, enxergar o mundo espiritual. Fala para Jesus: olha, hoje é o meu tempo de oportunidade, porque eu quero. Se o Senhor quer e eu quero, então vai acontecer. Fala para Ele: Jesus, meu coração está pronto, ele está quebrantado. Eu estou aqui agora diante do Senhor com muita humildade, falando: eu quero viver algo novo, eu quero viver um tempo novo, eu quero viver uma nova estação. Eu estou disposto. Tem que cavar no deserto para o Senhor mandar água e encher a cisterna, então eu cavo. Tem que me humilhar, então me humilho. Tem que honrar, então eu honro. Fala: Senhor, hoje é o tempo de oportunidade, porque eu quero. Se o Senhor quer e eu quero, Pai, é um ambiente perfeito para o Senhor agir. Fala para Jesus assim: transforma essa minha dor em testemunho, transforma essa minha crise em testemunho, transforma esse problema que eu estou passando em ministério, transforma a minha luta em ministério, Senhor. Me aprove nesse deserto para que eu possa ajudar a tirar outras pessoas desse deserto. Me aprova nessa minha luta para que eu possa ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma luta. Transforma isso que eu estou vivendo em ministério. Me ajuda a sair dessa crise financeira para que eu possa ajudar outras famílias a prosperarem. Restaura meu casamento para que eu possa ajudar outros casamentos a serem restaurados. Eu não quero sair daqui só como alguém curado, mas eu quero sair daqui como alguém que ajuda outras pessoas a experimentarem da cura. Eu não quero sair daqui retendo o que o Senhor tem, eu quero sair daqui como um canal daquilo que o Senhor tem. Deixo os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Aquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Sobre si, pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Toda a igreja, se coloque de pé neste momento e diga:
levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Do altar de adoração seja sempre o nome dele, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Mais uma vez, toda a igreja, cante alto a ele. Do altar de adoração Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Porque a cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, 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 a cruz me libertou. O véu rasgou, o abrigo abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste. Declare isso, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória.
é mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome, diga isso, ele é invencível. És invencível, inigualável. Hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória. Que acima de tudo O nome está. Poderoso esse nome é. Qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele? É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Esse é o nome dele. É o nome que cura, é o nome que liberta, é o nome que salva, é o nome que restaura. É Jesus, é tudo sobre ele. É tudo sobre Jesus. Querido, eu estava ouvindo ali atrás, louvando a Deus. Samuel cantou assim: o véu se rasgou, o caminho se abriu. E eu me lembrei de uma experiência que eu tive lá no Monte das Oliveiras. Eu gravei esse vídeo, não sei quantos aqui viram no Instagram. Nós estávamos no Monte das Oliveiras, e do Monte das Oliveiras você vê o templo. Você vê também os portais dourados. E é interessante porque a Bíblia diz que Jesus ele vai voltar no Monte das Oliveiras, e que quando ele voltar ali naquele lugar, todo olho verá. Não importa onde você estará nesse dia, todo olho verá, todo ouvido ouvirá, e todo joelho vai se prostrar quando ele descer. Mas o interessante é porque há muitas profecias na Bíblia sobre esse dia, e o diabo ele conhece a Bíblia de capa a capa, talvez mais do que eu e você. E o inimigo, conhecendo a estratégia de Deus e como Deus quer fazer todas as coisas, lá no Muro das Oliveiras ou no Monte das Oliveiras você tem um cemitério judaico, porque eles acreditam que quando Jesus Cristo voltar, eles vão ser os primeiros a ressuscitarem com ele. Mas há algo muito interessante, porque tanto os muros quanto o templo, eles foram destruídos algumas vezes ao longo da história. E na última reconstrução do templo e dos muros, eles reconstruíram os muros com os portões fechados, porque o texto diz que Jesus acessará o templo por aqueles portões dourados. Eles reconstruíram os muros com os portões fechados. E não só isso, mas eles construíram um cemitério muçulmano colado no muro, porque Jesus é profeta, Jesus é rei, Jesus é sacerdote. E um sacerdote não pode acessar um cemitério e nem tocar nos mortos para não ser considerado impuro. Interessante porque homens, na tentativa de atrapalhar Deus nos seus planos, contribuíram para aquilo que Deus quer fazer. Homens, numa tentativa de atrapalhar Deus daquilo que Ele quer fazer, contribuíram, porque há um texto no Antigo Testamento que diz que aqueles portais ficariam fechados até o retorno de Cristo, porque um dia o Messias, o Rei, entrou por aqueles portais e eles não valorizaram, então os portais ficariam fechados até o seu retorno. Mas quando Ele voltar, há uma profecia que diz que a terra vai se estremecer. O véu do templo vai rasgar, a terra vai se estremecer e a rocha vai se fender, o monte vai se fender. E sabe o que vai acontecer? Aquele cemitério que está lá vai ser aberto, um caminho vai ser aberto para o Rei dos Reis. Abram-se os portais, o Rei da Glória está voltando. Quando Ele voltar, a terra vai se fender, os portais vão se abrir e Ele vai acessar o templo outra vez. Por que eu estou te contando isso? Porque não há impossíveis para o Senhor. Não há impossíveis para aquilo que Deus quer e pode fazer. Sabe, no mar da Galileia, Jesus está lá, e uma tempestade toma aquele barco, uma tempestade sobrenatural. Os discípulos vão chamar Jesus, Ele acalma a tempestade, Ele atravessa a outra margem, e Ele encontra 2 homens endemoniados. O que os demônios dizem para Jesus? Por que viestes nos atormentar antes do tempo?
Aquela tempestade foi gerada pelos demônios para atrasar Jesus de chegar na outra margem, para que eles pudessem exterminar a vida daqueles 2 homens. Mas o nosso Deus, o nosso Jesus Cristo, é aquele que acalma as tempestades da vida e frustra os planos que o inimigo tem contra você. Não há impossíveis, Jesus é o nome dele. Quando aquilo que Deus quer fazer encontra um coração submisso, um coração humilde, um coração quebrantado, o sobrenatural acontece. Mas a pergunta que eu te faço é: você quer ser curado? Você quer ser curado da sua cegueira espiritual? Você quer desfrutar de um tempo novo do Senhor na sua vida? Eu quero orar por você. Antes de participarmos da ceia do Senhor, eu quero orar pela sua vida, eu quero clamar ao Senhor pela sua vida. E se você nessa manhã entendeu a palavra do Senhor, entendeu o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, se você entendeu o que é que está travando você, a âncora que te impede de acessar o futuro, eu quero orar por você. Sai do seu lugar e onde você está, vem aqui na frente, quero orar pela sua vida. Não há impossíveis para o Senhor. Pastor, você não conhece a minha realidade, Jesus conhece a sua realidade. Pastor, você não sabe o que eu estou passando, Deus sabe o que você está passando. Talvez por isso Ele trouxe você aqui nessa manhã. Talvez por isso Ele trouxe você aqui, para que você pudesse experimentar de algo novo do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua história. Queria pedir à igreja que estendesse as suas mãos em direção aos nossos irmãos. Deus, eu quero te agradecer porque a tua palavra é viva e eficaz e ela não volta vazia. Eu quero te agradecer porque essa palavra é capaz de separar juntas e medulas, espírito e alma. Eu quero te agradecer porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Eu quero te agradecer, Pai, porque não há impossíveis para o Senhor. E que apesar do nosso sofrimento, apesar das nossas más decisões, apesar da nossa infidelidade, apesar de tudo que nós estamos passando, apesar dessa crise instaurada nas nossas vidas, apesar de tudo isso, essa é a oportunidade perfeita para o Senhor manifestar graça, porque nós não merecemos, para o Senhor manifestar misericórdia, porque nós não somos dignos daquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas. Por isso, Pai, apesar de nós, apesar da nossa infidelidade, apesar da nossa maledicência, apesar do orgulho e da soberba do nosso coração, apesar dos nossos olhos, Pai, apesar da nossa audição, apesar da nossa fala, apesar das nossas mãos, apesar de tudo isso, Deus, nós pedimos ao Senhor que perdoe nessa manhã os nossos pecados. Perdoe as nossas motivações egoístas, individualistas. Perdoa, Senhor, o nosso coração soberbo, arrogante, orgulhoso. Perdoa, Deus, o nosso desejo de ser satisfeito, Pai, nas nossas expectativas. Perdoe, Deus, o nosso desejo de construir o nosso nome, o nosso reino. Nos perdoa, Pai, pelo desejo de acumular. Nos perdoa. Nos perdoa por maltratar aqueles que o Senhor chama de filhos. Nos perdoa, Deus, por muitas vezes ferir os nossos irmãos. Nos perdoa, Deus, por maldizer aqueles que o Senhor tanto ama. Nos perdoa, Deus, por tantas vezes, ó Pai, virar as costas para o Senhor quando o Senhor nos chama. Nós estamos nessa manhã e essa é uma manhã de reconciliação com o Senhor. Essa é uma manhã onde o Kairos encontra o Cronos, o tempo exato da cura e da restauração. Porque a mesa do Senhor, a ceia foi colocada para pecadores como eu, como os meus irmãos que estão aqui, Pai. E nós pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Traz à memória agora os pecados que nós ainda não confessamos ao Senhor. Traz à memória agora os pecados que nós não tratamos diante de Ti. E nos perdoa, nos lava com o Teu sangue e nos purifica na Tua presença. Nós também queremos Te honrar, porque a honra, Pai, a honra ao Senhor destrava o sobrenatural. Nós queremos honrar porque o Senhor é o único. Não existe outro Deus.
O Senhor é o único e verdadeiro Deus. O Senhor é o Senhor dos senhores. O Senhor é o Rei dos reis, Pai. Nós queremos honrar o Senhor, porque foi através do Teu amor, foi através do Teu sacrifício naquela cruz que nós hoje estamos vivos, Pai. Nós queremos honrar o Senhor pelo Teu perdão, pelo Teu amor incondicional. Nós queremos dizer que santo, 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 santo é o Senhor. O Senhor é o único que é bom de verdade. O Senhor é o Deus do amor. O Senhor é o Deus que define o amor. O Senhor é o Deus da graça, da misericórdia. O Senhor é o Deus que cuida do Teu povo. Pai, obrigado pelo sustento, obrigado pela vida, obrigado pelo Teu cuidado. Recebe a nossa gratidão, a nossa honra, Pai. E agora, nesse momento tão oportuno, nós queremos apresentar diante do Senhor as nossas feridas, aquilo que nos faz sangrar. Nós queremos colocar aqui diante do Senhor. Nós queremos colocar diante do Senhor aquilo que tem nos distraído, aquilo que tem nos roubado a paz, aquilo que tem tirado do nosso coração a verdadeira alegria. Nós queremos colocar diante do Senhor as nossas enfermidades espirituais, as nossas falhas de caráter, Pai. Nós queremos colocar diante do Senhor a língua mentirosa, a língua escarnecedora, a língua maledicente. Nós queremos colocar diante do Senhor a nossa mente contaminada pelo mal, a nossa cegueira espiritual, o nosso coração soberbo. Nós queremos colocar diante do Senhor também a nossa enfermidade emocional, a crise do pânico, o burnout, a crise de ansiedade, a depressão, a angústia profunda. Nós queremos colocar a nossa enfermidade emocional, o desejo de tirar as nossas vidas. Nós queremos apresentar isso diante do Senhor. O pensamento, Pai, o pensamento obcecado, nós queremos colocar isso diante do Senhor. Nós queremos colocar a nossa enfermidade física também diante do Senhor. Seja um câncer, seja uma leucemia, nós queremos colocar nossa enfermidade física diante do Senhor, aquela dor insistente que não passa, aquele incômodo. Nós queremos colocar toda a nossa enfermidade física diante do Senhor, Pai. E com muita humildade, assim como Jesus orou no jardim do Getsêmani, que seja feita a Tua e não a nossa vontade. Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a nossa, sim a Sua vontade. Assim como Jesus orou com muita humildade, nós também oramos dizendo ao Senhor: Pai, se é da Tua vontade, manifesta cura sobre as nossas vidas nessa manhã. Se é da Tua vontade, traz cura espiritual para quem Deus está vivendo, Deus, escravo do pecado. Traz cura espiritual, Deus, para quem está cego. Traz cura espiritual para quem está com o coração petrificado. Ó Deus, traz cura emocional para quem está com pensamento, Deus, obsessivo por tirar a vida. Traz cura emocional, ó Deus, por quem está com depressão, para quem está, Deus, angustiado, com crise do pânico, burnout, crise de ansiedade. Deus, traz cura física para quem está doente, regenera cada célula desse corpo, Pai, em nome de Jesus. Se é da Tua vontade, que o Senhor nos cure nessa manhã, e que o Senhor nos prepare para testemunhar, glorificar o Senhor, tanto na cura imediata, quanto no processo, porque é certo que um dia, todos nós, aqueles que foram de maneira imediata, mas aqueles que foram submetidos a um processo, é certo que um dia, todos nós seremos curados por completo. Mas Deus nos deu um coração que testemunhe desde já, um coração que agradece desde já, um coração que louva desde já, um coração que honra desde já. Recebe, Pai, a nossa gratidão, porque nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor Deus tem preparado para os seus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, e o bem daqueles que amam ao Senhor é se tornarem a imagem de Jesus. Pai, apesar de não vivermos na plenitude, nós já podemos experimentar desde já o tempo novo do Senhor sobre as nossas vidas. Então recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, recebe a nossa honra, recebe, Pai, porque é certo que um dia nós receberemos do Senhor um corpo glorificado, seremos levados pelo Senhor à nossa morada eterna e desfrutaremos para sempre da Tua presença. E em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz:
Aplauda Jesus. Aplauda mais forte, porque é para Ele. Agradeça pelo aquilo que você recebeu no mundo espiritual. Enquanto você volta para o seu lugar, você pode pegar o teu pão, o teu cálice. A ceia é um memorial que nos leva ao passado, quando nós ainda estamos no presente, mas que também aponta para o futuro. Na ceia nós vivemos os 3 tempos: o passado, o presente e o futuro. Nós estamos aqui agora, mas nós somos levados ao dia em que o corpo de Cristo foi partido naquela cruz e o seu sangue foi derramado. No dia em que Ele disse: está consumado. No dia em que a morte foi derrotada e a condenação do pecado foi aniquilado. A ceia nos leva ao passado, mas a ceia nos coloca aqui agora no momento de decisão, no momento de reflexão. O que é que nós estamos fazendo da vida? Quais são as mudanças que nós precisamos adotar? Mas a ceia me leva ao futuro também, porque Jesus disse que Ele não mais beberia do fruto da vide até o dia do encontro, do casamento com a igreja. Estar em Israel também é uma experiência de 3 tempos. Nós estamos ali no presente, 2024 anos depois, mas nós estamos lá no Antigo Testamento, no dia em que Josué acessa Jericó. Nós estamos lá naquele mesmo lugar onde Jesus vai manifestar curas. Nós estamos lá no Monte das Oliveiras, onde Jesus passou, mas também no lugar que Ele vai voltar. São 3 tempos. E eu e você agora, nós podemos também viver 3 tempos. Nós estamos aqui agora, na primeira igreja batista de Belo Horizonte, uma igreja de 112 anos nessa cidade. Nós olhamos para a cruz de Cristo, onde Ele derrotou a condenação do pecado sobre as nossas vidas. Glória a Deus, igreja. Onde Ele derrotou a morte, ressignificou a morte já não é mais o nosso fim. Mas também olhamos para o presente, porque Ele diz assim: eu digo que agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino do meu Pai. Pega o teu pão, pega o teu cálice. Eu queria te estimular a trocar o seu cálice com alguém que está aí, que você ama, que você respeita, ou com uma pessoa que você quer se reconciliar nessa manhã. Troca o seu cálice com essa pessoa. Troca o seu cálice com uma pessoa. Ore com essa pessoa que está do seu lado. Peça a bênção do Senhor sobre a vida dela, porque nós somos um só corpo. Um só corpo. E aquele que come sem discernir o corpo, come para a sua própria destruição. Ore com alguém, ou apenas troque esse cálice com alguém, como sinal da manifestação da comunhão santa, a comunhão perfeita, a comunhão pura. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado por esse momento, Pai. Tua palavra diz em 1 Coríntios 11, 28, examine-se pois o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Nós estamos aqui, Pai, olhando para as nossas vidas e refletindo, não à procura de coisas que nos qualifiquem a participar da ceia do Senhor, porque o propósito da ceia é perdão e reconciliação. Nós estamos aqui, Deus, justamente para apresentar diante de Ti os nossos pecados, pedir perdão por eles e receber a reconciliação do Senhor. Nos perdoe, Deus, pelo que nós temos feito da Tua palavra. Nos perdoe pela nossa falta de compromisso com o Senhor. Nos perdoe por virar as costas quando o Senhor nos chama a um relacionamento de intimidade. Nos perdoe por virar as costas para tudo aquilo que o Senhor ama. Nos perdoe por desvalorizar, menosprezar a Tua igreja. Nos perdoe, Deus, pelo que nós temos feito da comunhão dos santos. Nós pedimos ao Senhor, nos ajude a amar tudo que o Senhor ama, a valorizar tudo que o Senhor valoriza, a ter compromisso com as coisas espirituais e eternas. Nos ajuda, Pai,
para que nessa manhã nós possamos crescer um pouco mais, amadurecer um pouco mais, nos tornarmos ainda mais semelhantes com o nosso modelo e exemplo que é Jesus Cristo. Nós pedimos perdão ao Senhor, nós confessamos o nosso pecado e nós desfrutamos do Teu perdão, porque a Tua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para perdoar aqueles que se arrependem. Em nome de Jesus que nós oramos. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, Ele partiu e disse: fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, Ele tomou o cálice e Ele disse: esse cálice representa a nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim. Porque sempre que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, vocês anunciam: Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele foi, mas em breve vai voltar.